Olá, seja muito bem-vindo à Gestão Realista e este é o podcast Provocações de Carreira. E você sabe, a gente está aqui para te provocar, tirar você da zona de conforto, chamar você para ação, rumo à sua carreira exponencial. Eu sou o Leandro Tafuri e estou com meu amigo e parceiro de conteúdo Anildo, direto da França. Fala, Anildo. Grande Leandro, grande amigo, grande amiga. Ô Leandro, contente de estar aqui para mais uma provocação e ela é muito interessante, hein? Então vamos lá, Leandro, vamos mais uma provocação construtiva. Essa provocação aqui vai pegar muita gente desprevenido também, viu, Anildo? E a provocação aqui é dupla hoje, hein? Então vamos lá. Você é um líder ou você é um supervisor? Opa. Ou você tem um líder ou você tem um supervisor? E Anildo, e amigos e amigas, o episódio de hoje foi inspirado num artigo, numa matéria que eu li do Gartner Group. Aliás, quero mandar um grande abraço para um ex-chefe meu lá de Nova York, o Andy Lin. Grande abraço, Andy. Também para o Kleber Cassim, que é diretor regional de vendas do Gartner, e para o Rogério Vinícius, que é vice-presidente do Gartner, né? Grande abraço para vocês. Grande abraço a todos. E obrigado pelo Gartner continuar inspirando pessoas com insights tão poderosos. E o episódio de hoje, então, foi inspirado numa matéria do Gartner que identificou que muitos gerentes têm caído numa armadilha do microgerenciamento. Anildo, isso é um perigo, né? E para a gente contextualizar um pouquinho, quero já começar com seus comentários. Vamos contextualizar falando o que é um líder e o que é um supervisor. No dicionário, um líder é aquela pessoa cujo as ações, palavras, elas exercem uma influência sobre o pensamento e comportamento das pessoas. Enquanto o supervisor é o indivíduo que exerce a função de supervisionar algo ou alguém. Então aqui, sem detrimento a um ao outro, falando que um é melhor ou pior do que o outro, mas são significados completamente diferentes, né, Anildo? Sem dúvida. Ô Leandro, aquela coisa, né? Líder, aí a pessoa de repente está escutando a gente e fala assim, eu sou, na minha carteira está líder de equipe, né? Líder de projeto. O verdadeiro líder, Leandro, ele é quando recebe esse nome não porque foi dado na carteira de trabalho dele, você entendeu? Liderança, Leandro, liderança é focado nas pessoas, enquanto supervisor é focado nas coisas, né? E o interessante é o seguinte, Leandro, um supervisor ele também pode ser um líder, você entendeu? Então, é aquela coisa, como você vai olhar o que você faz e como você faz e quem faz. Legal, é perfeito. E é isso, existe uma diferença. A gente vai discorrer aqui um pouquinho sobre os impactos desse microgerenciamento no seu time e na produtividade também sua e do seu time, né? Você sendo líder ou não sai daí que a gente vai entender um pouquinho mais quais são essas características e impactos. E olha só, Anildo, acho que o contexto aqui desse tópico, ele e abordado também no artigo do Gartner, ele tornou-se mais evidente por conta desse novo normal, onde o trabalho remoto virou uma realidade e os líderes se sentem na obrigação de estar certificando de que os funcionários estão trabalhando mesmo, né, cara, e não estão em casa fazendo outras coisas que não trabalho. Mas isso é uma armadilha, como a gente falou agora há pouco, isso é uma armadilha, né, meu amigo? Sem dúvida. Ô, Leandro, eu acho que a grande maioria dos gerentes e líderes, eles não estavam preparados para ter que gerenciar suas equipes remotamente. E o que acontece? A maioria vive naquele ditado, né, que eu cresci escutando no Brasil. É o olhar do dono que engorda a vaca. Né? Mas quando se refere a pessoas e se refere a esse mundo pós-Covid, esse paradigma, ele é uma armadilha muito grande, que na verdade gera resultados muito ruins, como a gente vai ver aqui. Exatamente. E aqui alguns exemplos interessantes, né? Se você ainda não se identificou e não conseguiu responder aquela pergunta. Alguns exemplos bem interessantes. Sabe quando você é funcionário, você identificar se você tem um líder ou um supervisor, você gasta uma quantidade grande de tempo, do seu tempo, justificando ou relatando o que você fez no seu trabalho? Uma boa parte do seu dia é só para dar aquele
né, a explicação do como, que e porquê e fez o que você faz, né? Sabe quando você se sente auditado pelo seu chefe, né? E você até se sente mal porque acha que não tem competência para fazer isso. Isso acaba gerando uma série de males, aliás, né? E que você também não tem poder de tomada de decisão. São alguns exemplos de você estar sofrendo o que é chamado aqui do microgerenciamento. E você, líder, se você tem feito isso, você está se portando como um microgerente. E olha só, você precisa entender aí, Anildo, eu quero seus comentários aqui, meu amigo, que isso tem vários efeitos negativos no seu time, no engajamento do seu time. Então, desde a falta de confiança, a falta do engajamento, né? A falta de atitude, onde os seus colaboradores só vão fazer o que você pede para eles fazerem. Então, você não vai ter proatividade no seu time. Vai impactar também a produtividade sua e da sua equipe, né? E vai fazer também com que as pessoas sejam menos aptas a tomar decisão para um cargo que elas já ocupam. E tudo isso gerando no maior turnover, numa taxa de rotatividade do time maior. Sem falar das consequências, né, Anildo? Estresse, depressão e baixa autoestima são todas essas palavras aqui, todas essas consequências desses comportamentos gerados por uma prática do microgerenciamento. Cara, eu acho que é um assunto que talvez esteja passando despercebido, mas vale a pena a gente colocar uma lupa e dar atenção para isso, né, meu amigo? Olha só, Leandro, eu acho que nunca antes foi tão importante as pessoas pensar sobre o microgerenciamento. A lista que você passou, Leandro, eu vou fazer, na verdade, um comentário pessoal, né? E para quem escuta a gente sabe que eu e o Leandro, a gente não está aqui para ficar pregando que nós somos perfeitos, não. Longe disso, na verdade, né? Não somos pregadores, somos pecadores. Deixa eu confessar um pecado aqui, que eu não tenho orgulho dele, não. Mas muito ligado à questão do microgerenciamento, né? Eu tive um chefe uma vez, até para ajudar, se de repente um ex-chefe meu no Brasil escutando, não foi o Brasil, foi fora, você entendeu? Que era absurdamente microgerenciador. Eu vou dar um exemplo do que chegou a acontecer, que está muito ligado a essa lista que você passou, Leandro. Não interessava, Leandro, o quão bacana era o slide deck que eu fazia. Esse chefe pegava slide por slide e fazia 10 recomendações de mudança. Ô, Leandro, chegou uma hora que eu tentei me ajustar, Leandro. Falei, não, eu preciso achar o jeito que vai agradar. Mas eu não achei. Sabe o que eu comecei a fazer, Leandro? Eu comecei a fazer o mínimo necessário para aquele slide deck. Porque eu sabia que eu ia ter que esperar esse chefe vir falar o que ele queria fazer. E aí eu ia fazer. Ou seja, e isso eu estou dando um pequeno exemplo, tem outros, né? Mas enfim, eu vou confessar todos os meus pecados aqui de uma vez, né? Você entendeu? Mas esse é um exemplo concreto, Leandro, do que acontece quando você trabalha com um chefe que faz um microgerenciamento. A autoestima ataca, porque você parece que eu não sei mais fazer esse trabalho que é tão ok, né? E a sua produtividade vai cair, a qualidade do seu trabalho cai. Você entendeu? Então, assim, essa lista, Leandro, a primeira vez que eu olhei, eu falei assim, meu Deus do céu, até lembrei desse exemplo do slide deck. Você entendeu? Ou seja, tem tudo a ver. E aliás, a gente convida você que ainda não assistiu o episódio Você Odeia o Seu Chefe, né? Que essa é uma característica até bem presente nos chefes que não são muito queridos, né? Então, a confiança, aqui a gente vai falar muito sobre isso, na confiança e nas formas de desenvolver essa confiança, porque tem vários aspectos que precisam ser abordados. Mas, ainda assim, estamos no diagnóstico aqui, Anildo, e para identificar se você aí é um microgerente ou se você tem um microgerente, algumas perguntinhas aqui, são 5 perguntas. Temos o questionário, né, Leandro? Que a gente vai fazer aqui para você, para ver se você se identifica ou não. Então, vamos a elas. Frequentemente você tem preocupações ou questiona de forma aberta ou silenciosa a produtividade dos seus funcionários? Você se encontra constantemente querendo ser informado de cada pequeno progresso feito? Você vigia ou espia os registros de sistemas para verificar se alguém realmente está fazendo o que você pediu?
você se encontra limitando a autoridade dos outros para manter-se engajados em iniciativas? Olha lá, limitar autoridades, né? E, por fim, você acha difícil delegar tarefas porque não confia que elas serão feitas? Amigo, amiga, Anildo, se foi respondido aqui, pelo menos para uma pergunta, sim, eu lamento dizer que você tem uma forte tendência a estar se portando como um microgerente. Cara, o que você acha dessa listinha, dessas 5 perguntas de diagnóstico desse microgerente, Anildo? Não, tudo a ver, Leandro. Comentários rápidos aqui, né? Se você é um líder, um chefe, um gestor, e você se pega olhando lá se o pessoal da sua equipe está... hoje em dia está fácil, né, Leandro? Está online, está verdinho, está amarelo, está vermelho, né? Se você fica constantemente perguntando, mandando e-mail sobre o que está fazendo, ô Leandro, tá claro, né? Aliás, como você falou, você precisa responder sim para uma pergunta só. Você entendeu? Se esse é o seu caso, então, na verdade, você tem um trabalho muito importante a fazer, que é corrigir isso. Exatamente. E aqui, se você respondeu, então, um caso como sim, aqui uma perguntinha como sim, você vai entender aqui o porquê você respondeu. Porque, novamente, fazendo aqui já um disclaimer, Anildo e amigos e amigas que nos escutam, não tem nada errado em ser um supervisor. Eventualmente, uma empresa precisa de um supervisor, ok? Mas o que a gente está abordando aqui é o que alguns tipos de comportamento podem gerar de consequência e resultado no seu time, ok? Então, se você eventualmente está se portando como um microgerente e quer entender por quê, saiba que tem aspectos pessoais relacionados a você e aspectos que estão também relacionados ao seu time. Então, dentro dos aspectos pessoais, um deles, já na linha de dicas aqui, é monitorar aquele seu piloto automático. Então, sabe Anildo, aquela pessoa que acha, igual esse seu chefe, que o caminho dela é o único que vai chegar no destino? Então, eu sinto informar, né? Existem várias rotas para se alcançar o mesmo objetivo. E esse é o primeiro conceito que você aí do outro lado, que está praticando o microgerenciamento, precisa entender, que o seu caminho não é o único. Podem ter caminhos melhores ou piores, mas que vão chegar no mesmo objetivo. E uma outra coisa interessante, Anildo, a exigência da perfeição, né? Também é algo que muitos microgerentes tendem a buscar e, com isso, impactar a produtividade. O que você acha, cara, desses dois aspectos aqui referentes àquele piloto automático do microgestor? Pois é, né, Leandro? Um microgestor, deixa eu já até adiantar essa, eu podia guardar essas para minhas conclusões, mas vou soltar agora, né? O microgestor, nessa de exigir perfeição, nessa de falar que o seu caminho é o único, que fica em cima a todo momento, né? A microgestão vai pegar micro resultados, Leandro. Olha, adorei a microgestão nunca vai pegar macro resultado, Leandro. A microgestão vai gerar micro comportamento, Leandro. Você entendeu? Então, e perfeição, exigir perfeição, você vai ter o oposto. Perfeição não é um lugar, perfeição é uma direção. Você entendeu? É importante você querer melhorar, você entendeu? Mas se você não for flexível, enfim, você está indo para o lugar errado. Exato. E olha, são duas perguntas aqui que a gente convida você a fazer. Você se identificou com essa... Eu confesso aqui, Anildo, novamente, somos pecadores aqui. Eu já me identifiquei aqui com muitos destes aqui, posso dizer que eu já estive nos dois extremos aqui, de microgerenciar e do delegar de forma até exagerada, e hoje eu posso dizer que com a experiência eu consegui encontrar o meio termo que funcionou para mim, né? Baseado na minha ideologia de liderança. Então, duas perguntas interessantes que me ajudaram, né? E acredito que vão te ajudar também aí. Perguntar sobre a questão do valor. Você acha que realmente agrega valor ao negócio com a quantidade de tempo que está sendo empregado para fazer essa microgestão, essa supervisão? E a outra pergunta é a seguinte: se você está totalmente relacionada, se você poderia estar dedicando esse tempo
para fazer uma atividade mais estratégica. Porque tem essa também, né, Anildo? De repente, se você quiser agregar um pouquinho mais de qualidade a uma determinada atividade, nenhum problema, desde que você não tenha nada mais importante que você precisa agregar valor, né? Eu achei essas duas perguntas aqui tem um vínculo muito grande. E você, cara? Sem dúvida nenhuma, Leandro. Só que é super importante, porque muitas vezes o microgestor ele faz isso porque ele acha que ele agrega valor em tudo que ele está falando. Então, assim, a pergunta eu agrego valor é importante você responder isso não sobre a sua perspectiva, mas sobre a perspectiva de quem você está ajudando, sobre a perspectiva de quem está sendo cliente daquele trabalho que você faz. Super importante isso. Esse é o ponto que eu destaco aqui, né, Leandro? O segundo, se eu estou microgerenciando, eu estou dedicando mais tempo que eu devia nesse processo de gerenciamento. Quando eu faço demais a coisa que eu não devia, eu estou fazendo de menos outras coisas. Esses são os pontos principais, Leandro. Perfeito. Muito bom, muito bom. E aqui agora a gente vai falar dos aspectos da sua equipe, tá ok? E totalmente relacionado aqui ao anterior, mas o primeiro e mais importante aspecto é a relação de confiança que você tem com a sua equipe. Então, se você não confia na sua equipe, né? É algo que tem que ser endereçado desde já, porque a confiança tem que ser padrão. E aqui eu vou comentar alguns tópicos muito legais aqui abordados pelo esse artigo do Gartner, né? Relacionado à sua equipe. Então, e a postura que você tem que ter como líder para evitar o microgerenciamento. Então, desafiar a sua equipe a encontrar soluções. Isso é totalmente uma questão que vai favorecer, né, a autonomia e a proatividade. Capacitação dos membros da equipe. Novamente, a avaliação da equipe para delegação eficaz, a gente vai falar sobre delegação, aliás, ela passa por esse processo de capacitação, porque afinal não dá para você não microgerenciar se você não tem uma equipe capacitada para entregar no padrão de qualidade necessário. O foco nos resultados, esse é um outro ponto que você na prática não deve perder um tempo exagerado na forma como se faz, mas sim focar no resultado. Qual é o produto final? Sem dúvida. Novamente, não existe um único caminho, né, Anildo? Outra dica importante. Uma tarefa foi delegada, checkpoints, para você reduzir essa quantidade de avaliações das pequenas evoluções. E você assim entender, aliás, técnicas ágeis como Scrum, né, onde você tem sprints semanais, por exemplo, para entender o andamento de determinadas atividades, podem ajudar bastante você aí no micro, que está exercendo o papel de um microgestor. Novamente, ser flexível, dando às pessoas oportunidade para trabalhar quando e da forma que quiserem. Se planejar para eventuais reveses, né? E evitar culpar os colaboradores em caso de problema. Isso também é importante porque a culpa ela esmaga a autoestima da equipe e impede a equipe de andar sozinha, favorecendo o microgerenciamento. Anildo, esses aspectos da equipe, quais você acha mais importantes para destacar, baseado na sua experiência profissional e prática, meu amigo? Deixa eu pegar aqui, já que você falou que eu tenho que destacar, porque todos são muito importantes, Leandro, todos aqui. Eu convido as pessoas assim, a considerarem todos. Deixa eu destacar alguns. Confiança. Quando eu confio na minha equipe se sente empoderada. Acho que até eu estou traduzindo do inglês, né? Empowered, né? Nem sei se empoderado existe em português, estou colocando entre aspas aqui, mas vamos lá. A equipe se sente capaz. Você entendeu? Isso é super importante, a questão da confiança, Leandro. O último ponto eu adorei, não culpe. Deixa eu convidar você, gestor, a mudar isso. Se acontecer algum problema, então esse é um momento de aprendizado. Esse é um momento de se aprender, não de culpar. Vamos aprender aqui. Foi isso pedido, foi isso feito, não funcionou, teve problemas. O que a gente fez errado? Eu pedi errado? O processo está errado? Porque, Leandro, isso muda tudo. Não vou culpar, vamos aprender. Você entendeu?
E a questão, Leandro, de ser flexível, né? Eu gosto muito de taoísmo, né? Já repeti isso em algum outro episódio aqui, você entendeu? Quando uma grama morre, Leandro, ela fica seca e dura. Quando a pessoa morre, ela fica toda dura, você entendeu? Uma grama, quando ela está viva, ela é flexível. Nós, quando estamos vivos, nós somos flexíveis. Flexibilidade, Leandro, é ligado com a vida. Inflexível, Leandro, é ligado com a morte. Então vamos ser flexíveis. Não vamos culpar, vamos aprender. E fazendo tudo isso com profunda confiança. Porque profunda confiança, sua equipe vai se sentir com o poder de fazer as coisas e motivada a fazer as coisas, Leandro. Muito legal. Anildo, você falou da culpa. Eu me lembrei de um episódio rapidamente de uma das diretoras da Amazon, né? Numa palestra que eu assisti, ela contou essa história pra gente, que ela cometeu um erro, uma palestra sobre fomentar a criatividade. Ela cometeu um erro, e esse erro gerou para a Amazon alguns milhões de prejuízo, e ela achava que ia ser mandada embora. Quando ela foi conversar com o líder dela, ela se antecipou e falou: eu sei que por esse erro, provavelmente eu vou ser mandada embora. E o gestor, líder dela, falou o seguinte: você está brincando? Eu gastei milhões de dólares para te dar essa lição, que eu tenho certeza que você não vai cometer o mesmo erro novamente, e agora você vai pensar que eu vou te mandar embora? Imagina, eu investi em você. Então, ela contou aquilo na palestra, informando, né, para todos como ela se sentiu confiante, né, em errar novamente, em tentar novamente, em continuar sendo proativa, entende? Não errar novamente, aqui foi bem entre aspas, mas em continuar exercendo a proatividade. Então, isso é um papel de um líder. Isso é um papel de líder. E aqui, Anildo, a gente vai falar um pouquinho sobre, falando em papel de líder, um bom líder sabe delegar. E a diferença de delegar e delargar, né, é muito grande. Então, a gente vai falar de algumas práticas aqui de uma delegação eficaz, tá, ok? E eu também queria seus comentários e experiência prática aqui em cima desses pontos, meu amigo. Então, são 6 dicas importantíssimas para uma delegação eficaz que combatem diretamente o microgerenciamento. Porque uma vez delegado de forma eficaz, você não vai precisar ficar microgerenciando e supervisionando ninguém. Então, número 1, já falamos aqui, confie mais e envolva-se menos, né? Número 2, também já abordamos em algum aspecto aqui, conhecer a equipe. A tarefa certa tem que ser delegada para a pessoa certa. Então, é preciso avaliar se a pessoa tem o conhecimento necessário para fazer aquela atividade. Se não tiver, essa pessoa precisa ser treinada. Número 3, autonomia. O Danilo falou do inglês. Eu adoro a palavra empowerment aqui, porque de fato dar poder para a pessoa decidir, tomar decisões. Isso faz com que a sua equipe seja engajada e faz com que o seu time tenha um aumento de produtividade. Número 4, comunicação. Acho que muitos líderes falham nisso, mesmo sabendo a importância de delegar, muitos líderes falham na comunicação, no escopo do que foi pedido adequado, na solicitação, em antecipar eventuais, né, dúvidas e benefício até mesmo do que está sendo pedido, né, dando contexto do que está sendo pedido e até explicando na prática, né, os porquês, né, de uma determinada decisão para dar todo o contexto para uma tomada de decisão por parte da equipe. Número 5, definir prazos de uma forma coerente. Um prazo impossível, inalcançável, vai fazer com que a qualidade da atividade seja prejudicada e muitas vezes o cumprimento não seja atingido. E para finalizar, Anildo, o acompanhamento do andamento da tarefa tem que ser pontual. A gente deu o exemplo aqui do Scrum, né, numa metodologia ágil, onde sprints semanais resolvem já o problema. Então você não precisa de 5 em 5 minutos ou de hora em hora, igual a telecena, ficar checando o status de uma atividade, porque você só vai deixar o seu time bastante chateado, para não dizer outra coisa aqui. O que você achou dessa listinha de delegação eficaz, Anildo? Primeiro, Leandro, que eu adorei que são só 6 itens, né? Então as pessoas, um gestor, um líder, ele não tem desculpa para falar que, olha, eu tenho que fazer um MBA para poder gerenciar minha equipe melhor. Eu preciso fazer um PhD para poder parar de ser um microgestor. Então deixa eu comentar rapidinho essa lista, Leandro.
né? Você até pediu para fazer com alguma experiência pessoal. Você estava passando a lista, estava pensando de alguns exemplos práticos aqui. Mas olha só, confiar mais. A gente já falou sobre isso, não vamos repetir. Isso é tão importante, não é à toa que é o número 1. Você entendeu? Conhecer a sua equipe, né? Conhecer a sua equipe. É como um técnico, por exemplo, vai montar um time, ele mete o Neymar na defesa, ele mete o Alisson no ataque. Isso, você entendeu? isso. Né? Enfim, é importante você conhecer os pontos fortes e os pontos que não fortes da sua equipe. E você precisa alocar desafios e atividades que... Presta atenção nesse momento agora. Que vai fazer uso dos pontos fortes e vai dar chance para ele desenvolver os outros pontos que não são fortes também. Isso é muito importante. Você entendeu, Leandro? A autonomia é super importante, mas a autonomia não pode ser tomada como abandono. Você entendeu? Exato. Uhum. Porque muitos chefes ele falam assim, não, eu dou autonomia para minha equipe. Mentira! Você está abandonando a sua equipe. O famoso você entendeu? delargar, então né? isso é muito importante. A autonomia é referente à responsabilidade, mas você como líder, você tem que estar acompanhando, você prover, para você estar ajustando, etc. Como você faz isso? Leandro, tem uma coisa que eu falo que qualquer processo de liderança, ele começa com um exercício simples, que é o CCC. Eu repito muito isso aqui para o pessoal daqui, Leandro, que é Communication, Communication and Communication. Agora, comunicação não é dar discurso, Leandro. O importante é o seguinte, comunicação ela é vai e vem. Comunicação precisa escutar. Você entendeu? Comunicação, Leandro, deixa eu explicar. Comunicação ela é feita com os nossos sentidos. São 2 olhos, duas orelhas e uma boca só. Você entendeu? Comunicação é eu poder observar as coisas que estão sendo mostradas. Eu escutar o que está sendo dito. Você entendeu? E aí eu poder colaborar também. Comunicação é fundamental. E ela é vai e vem. Definir prazos, meu Deus do céu. Né? Agora, olha que interessante isso aqui, Leandro. Quantas vezes nós somos forçados a dar prazos para a nossa equipe que são extremamente desafiadores? Opa! Extremamente desafiadores. Sem dúvida. Agora, o que acontece? Se eu não comunico, eu frustro. Vou frustrar minha equipe. Se eu dou um prazo que é extremamente desafiador, mas existe o CCC, né? Comunicação, minha equipe vai entender o porquê daquilo. Isso. E ela vai estar engajada para poder resolver. Você entendeu, Leandro? E eu, como líder, eu também preciso ser um gerente. E um gerente, quando eu dou autonomia corretamente, vão existir alguns momentos onde nós vamos saber como está progredindo as coisas. E isso é fundamental. Você deu um exemplo muito bacana. Quem não conhece, dá uma olhadinha no Scrum. Você entendeu? É uma ótima referência para você aprender uma forma eficiente de como você monitora o progresso. Leandro, eu adorei essa lista aqui. Você estava falando, eu vi vários cenários reais onde elas se aplicam perfeitamente. Perfeito, Anildo, perfeito. O Scrum é sempre um ótimo exemplo aqui, mas não se limita a ele. E vamos lá, vamos recapitular que aqui então você hoje verificou aqui se você está ou não praticando o microgerenciamento com base dessas informações todas que a gente passou e os impactos que isso está gerando no seu time. E você também identificou Exato. formas de você lidar, né, e evitar esse microgerenciamento e o quanto isso vai fazer bem para o seu time e para a sua produtividade. Então, Anildo, partindo para as conclusões, aqui para mim a conclusão é bem simples. Se você aí está praticando esse microgerenciamento sendo somente um supervisor, você está deixando de ser produtivo e você está gerando um impacto negativo no seu time. Você deve imediatamente parar com isso. Minha conclusão é totalmente uma chamada para ação aqui, meu amigo. E você, cara, o que você destacaria do episódio? Fantástico. Olha, Leandro, assim, a sua conclusão para mim, ela foi perfeita para a intenção do episódio. Deixa eu só fazer um comentário rápido aqui. Se você se identificou como microgerente, então muda isso rapidamente. Esses 6 pontos que nós destacamos aqui, eles vão te ajudar. E você precisa entender que o microgerenciamento, ele na verdade, infelizmente, é uma consequência da sua microcapacidade, você entendeu? De gerenciar o seu time. Você entendeu? E se você virar essa moeda, quando você deixa de ser um microgerente, você começa a ser um macrogerente. E esse macrogerente começa a ter macro resultados. Com a sua equipe e com o que a sua equipe produz. Você entendeu? Então isso é fundamentalmente importante, é essa mudança, Leandro, de mindset. Mudança de mindset. E aqui é um alerta. E às vezes para deixar de ser um microgerente é preciso dar 2 passos para trás
para você dar 10, 15, 20 para frente, Perfeito. aliando formas, modelos, Perfeito. maneiras de se trabalhar, mas é um investimento que vale a pena. E você quer saber como fazer isso Sem também? dúvida. A gente pode te ajudar. Acesse lá gestãorealista.com, você vai ver um pouco mais o mundo da gestão realista, diversos materiais que a gente tem sobre liderança, né, e sobre boas práticas de gestão disponíveis para você. E se você gostou desse conteúdo, dá um like aí, compartilha, se inscreve no canal. Isso ajuda não só a gente, mas ajuda também aquele líder que de repente estava precisando desse insight para mudar a carreira dele e de repente você vai ser um dos agentes de mudança para isso. E Anildo, para variar, Perfeito. meu amigo, foi um prazer compartilhar esse tempo com você e com você aí do outro lado. Sem dúvida, Leandro. Um macro abraço para você, Leandro. Um macro abraço aqui para você, amigo ou amiga que passou esse tempo com a gente aqui. Muito bom. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.